Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje, vamos trabalhar aqui o seguinte assunto, tá? Polígonos, elementos e classificação quanto aos seus lados. Ou seja, vamos entender aqui quais são os elementos que compõem o polígono e também como ele é classificado quanto aos seus lados, certo? Vejamos aqui primeiramente a definição. Reparem, polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Então, atenção, dessas quatro figuras que nós temos aqui, apenas a primeira é um polígono. Por quê? Porque essa figura é formada, repare aqui, por vários segmentos de reta, certo? Sendo que não há cruzamento entre eles. Essa segunda figura é uma figura que não representa um polígono, por quê? Porque essa figura ela possui linhas poligonais abertas e, obrigatoriamente, o polígono tem que ser uma figura fechada, certo? Esta outra figura aqui de baixo, ela também não representa um polígono. Por quê? Porque aqui nesse caso as linhas elas se cruzam e o polígono não pode ter linhas cruzadas. E, finalmente, essa última figura, ela também não representa um polígono. Por qual motivo? Porque aqui esse segmento não é uma reta, é uma curva. E o polígono só possui segmentos de reta. Perfeito? Além disso, nós temos o seguinte, olha só. A sua classificação quanto aos lados, ela sempre é determinada pela quantidade deles. Detalhe importante, tá? Polígonos de um e dois lados não existem, tá certo? Então, toda figura que possui apenas um lado não é figura, é uma reta. E a figura que possui duas retas, ela não tem como ser fechada. Não sendo fechada, então, não representará um polígono. Portanto, o menor polígono em relação à quantidade de lados é o triângulo, pois é o polígono que possui três lados, perfeito? E aí nós temos a seguinte sequência. Com 4 lados, esse polígono é chamado de quadrilátero. Com 5 lados, ele é chamado de pentágono. De 6 lados, é chamado de hexágono ou hexágono. O polígono também ele pode se classificar quanto à sua forma. Quanto à sua forma, nós temos duas classificações. O polígono pode ser não convexo ou côncavo e pode ser também convexo. Vamos aqui à leitura da seguinte informação. Dados os pontos A e B, se o segmento AB, ou seja, é o segmento de reta que une o ponto A até o ponto B, beleza? Se esse segmento AB estiver todo no interior do polígono, então este é convexo. Repare que não acontece isso aqui, acontece aqui embaixo. Então, esse segmento de reta, todo ele está dentro desse polígono. E qualquer segmento que você determinar, tá certo? Dentro do polígono, ele não vai sair da figura, diferentemente aqui dessa anterior. Repare que aqui no desenho eu tenho o ponto A iniciando aqui em cima e o ponto B finalizando aqui embaixo. Mas, ao ligarmos esses dois pontos com esse segmento de reta B, reparem que aqui nesse pontinho, essa parte rosa, né, do segmento, ela sai da figura. E aí eu coloquei até uma brincadeira aqui, ó. Se o teu polígono tem boquinha aberta, tá certo aqui a abertura, se ele tem a boquinha aberta, ele é chamado de polígono não convexo. Se ele tem a boquinha fechada, ele é chamado de polígono convexo. Legal? Agora, detalhe importante também, tá? Nós temos alguns elementos importantes de serem reconhecidos que compõem o polígono. São eles. Um polígono possui os lados, tá? E aqui eu estou tomando como exemplo o hexágono, certo? Onde esse hexágono possui 6 lados. Automaticamente, se ele possui 6 lados, ele vai ter aqui também 6 vértices. Onde os vértices são os pontos que unem dois lados quaisquer, tá? Dois lados consecutivos. Ou seja, são lados que vêm logo após um ao outro. Então aqui, reparem, na cor branca nós temos aqui os lados, onde nós temos 6 lados. Nós temos aqui na cor azul os vértices, que são
esses pontos localizados no cantinho da figura, tá? E todo vértice, é importante que você repare isso, tá bom? Todo vértice, ele possui como nome uma letra maiúscula. Então, eu tenho aqui o vértice A, vértice B, C, D, E e F. Como eu lhes falei agora há pouco, e repito, e insisto, na verdade, se uma figura possui 6 lados, no caso aqui do hexágono, automaticamente também ela possuirá 6 vértices. Perfeito? Além disso, todo polígono possuirá ângulos. Esses ângulos podem ser internos ou externos. Pela língua portuguesa mais clara, se um ângulo é dito interno, é porque ele está dentro da figura. Se um ângulo é chamado de ângulo externo, é porque ele está localizado fora dessa figura. Então vamos lá. Eu estou identificando aqui para você os ângulos internos como sendo os que estão aqui dentro na cor vermelha, tá? E aqui repara o seguinte, esse ângulo tem todo esse fechamento aqui, ó, tá? Então aqui tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F, certo? E para polígonos, a gente pode e até deve representar esses ângulos internos com letras do nosso alfabeto, sendo que elas devem ser minúsculas e, além de termos letras minúsculas, elas devem ter também o acento de circunflexo em sua composição. Independente se é vogal ou não, tá? Se eu estou representando um ângulo, eu tenho que ter qualquer letra do nosso alfabeto acompanhada do acento circunflexo. Então, nós temos aqui ó, o ângulo A, ângulo B, C, D, E e F. E nós também temos os ângulos externos, que são os ângulos que estão fora da figura. E aí eu identifiquei aqui para você os ângulos externos como sendo esses ângulos que estão pintados de verde. Agora, detalhe importante. Esse ângulo externo, por exemplo aqui desse ângulo A, tá? Esse ângulo externo vai pegar todo o exterior da figura? Não. Ele tem que, obrigatoriamente, repare aqui, formar uma reta juntamente com o ângulo interno. Tá? Então, ele tem que formar uma reta. Eu não posso, de repente, pintar aqui fora essa parte aqui todinha. Aí não é ângulo externo, tá bom, gente? Então, é importante vocês repararem isso, tá? Toda vez que você juntar um ângulo interno com um ângulo externo do mesmo vértice, do mesmo ponto, obrigatoriamente, esses dois ângulos têm que formar uma reta. Então, reparem que é o que acontece aqui no vértice A, é o que acontece aqui também no vértice B, acontece no vértice C, D, E e F. Perfeito? Então, olha só. Todo polígono, ele tem a quantidade de lados igual à quantidade de vértices, que também é igual à quantidade de ângulos, internos ou externos. Então, verifiquem aqui, olha lá que coisa bonita. 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos e 6 ângulos externos. Agora, olha só, gente. O que são as diagonais? As diagonais são segmentos de reta, sendo que esses segmentos de reta, eles possuem início e fim em vértices que não são consecutivos. Como assim, professor, consecutivo? Imagina o seguinte, eu tenho aqui o vértice A. Quem é que vem depois da letra A? Vem a letra B. Nessa figura, quem é que vem antes do vértice A? Vem a letra F. Então, pelo fato de, a partir do vértice A, eu ter após esse vértice, o vértice B, ou a partir do vértice A, eu ter antes dele esse vértice F, esses 3 pontos, eles não formam diagonais. As diagonais, elas sempre saem de qualquer vértice e chegam em outro vértice que não são consecutivos. Analisemos aqui então isso aqui com calma, olha só. Eu tenho aqui o vértice A onde, para ser diagonal, e eu estou te mostrando aqui na cor amarela, tá? Para ser diagonal, ele sai do A, liga para o C, ou liga para o D, ou liga para o E. Assim como também do vértice B, ele sai do vértice B, liga para o F, liga para o E e liga para o D. Por quê?
Porque do ponto B para o ponto A é diagonal? Não, é lado. Do ponto B para o ponto C é diagonal? Não, é lado. Então, olha só, quando você une dois vértices consecutivos, a gente tem a formação de lado. Quando você une dois vértices que não são consecutivos, a gente tem a formação da diagonal, ok? Além disso, nós também temos os polígonos regulares. O que quer dizer um polígono ser regular? Quer dizer que todos os seus lados e todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo onde esse triângulo tem 3 lados iguais. Quando o triângulo possui 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero, tá? Nós temos também esse quadrilátero, que é a figura que possui 4 lados, e a única figura quadrilátera que possui 4 lados iguais é o quadrado, tá? Então, de novo, polígono regular possui lados iguais e ângulos com a mesma medida sempre. Tá certo, pessoal? Então, nesta aula, nós aprendemos aqui a definição de polígonos, como reconhecê-los, como classificá-los e nomeá-los de acordo com a quantidade de seus lados, como classificá-los de acordo com a sua forma. Verificamos também os seus elementos, onde nós temos lados, vértices, ângulos internos e externos e as diagonais, e também verificamos o que são polígonos regulares. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.